Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. A Samsung vai ter de pagar uma indenização bilionária, mais precisamente 1 bilhão e 900 milhões de reais. A gigante sul-coreana é acusada de copiar características de design do iPhone, principalmente as bordas arredondadas dos telefones da Apple e os ícones coloridos enfileirados na tela. Especialistas do setor tecnológico acreditam que a medida pode acarretar em muitos outros processos. Agora, de duas uma, ou a Samsung continua copiando sua principal concorrente e aí arca com as indenizações, ou vai ter que melhorar seu time de desenvolvedores. E nesta edição você vai ver também: Kim Jong-un afirma estar aberto ao diálogo com os Estados Unidos, mesmo após o encontro ter sido cancelado pela Casa Branca. Pivô dos escândalos sexuais de Hollywood, Harvey Weinstein se entrega à justiça americana. Novas denúncias chegam agora a um dos atores mais respeitados do mundo, Morgan Freeman. Polícia do Canadá procura suspeitos de explodir bomba caseira dentro de restaurante em cidade próxima a Toronto. E você vai conhecer o gato que resolveu pegar uma carona em um carro nos Estados Unidos. As notícias que movimentam o mundo a partir de agora. A Coreia do Norte afirmou que Kim Jong-un ainda está disposto a conversar com os Estados Unidos a qualquer momento. Isso depois do presidente americano Donald Trump cancelar a reunião histórica que estava prevista para o mês que vem. Veja na reportagem da correspondente Evelyn Bastos. Eles passaram 2 anos trocando farpas. Little Rocket Man, Little Rocket Man, Rocket Man. Até que no começo deste ano surpreenderam. Até as duas Coreias pareciam mais próximas. Agora, mais uma vez, a relação entre Estados Unidos e Coreia do Norte esfriou. A setback for the world. É um fracasso para o mundo, reconheceu o presidente enquanto anunciava o cancelamento do encontro. Donald Trump deixou claro que ficou irritado com as recentes declarações do governo norte-coreano. Nesta semana, a vice-ministra das Relações Exteriores do país chegou a dizer que os comentários do vice-presidente americano Mike Pence eram estúpidos e idiotas. Em uma carta a Kim Jong-un, Trump disse que o poderio nuclear americano é tão grande que pede a Deus que ele nunca seja usado. O que a Coreia do Norte não esperava é que o presidente americano cancelaria o encontro no mesmo dia em que destruía o local de testes nucleares em frente a jornalistas estrangeiros. Ao ser questionado se a tensão não aumenta o risco de uma guerra, Trump foi enfático. Vamos ver o que acontece. A gente muda de assunto para falar das denúncias de assédio sexual que abalaram Hollywood e chegam agora a um dos atores mais respeitados do mundo, Morgan Freeman. E hoje, um dos pivôs desse escândalo, o ex-produtor Harvey Weinstein, se entregou à justiça americana. Weinstein foi acusado de assédio sexual por dezenas de mulheres e pode enfrentar um processo pelas denúncias de estupro. Foram 4 décadas de abusos, mas bastou uma mulher vir a público para desencadear uma avalanche. Mais de 100 vítimas de abusos denunciaram o magnata de Hollywood. Muitas delas mais famosas do que ele, como a atriz Gwyneth Paltrow. As acusações contra Harvey Weinstein deflagraram o movimento Me Too, ou Eu Também em português, que trouxe à tona casos de abuso em várias indústrias. Música, teatro, jornalismo, bancos. 71 homens já perderam emprego e prestígio por causa das denúncias. Ontem foi a vez do ator Morgan Freeman. Ao menos 8 mulheres denunciaram o ator. Algumas trabalhavam na produtora de Morgan Freeman e não iam de saia nem usavam roupas decotadas quando ele estava no escritório. Em uma nota, ele pediu desculpas e disse que nunca fez nada com a intenção de desrespeitar alguém. Dono de um Oscar e de outras 4 indicações ao prêmio, Morgan Freeman é conhecido pela voz grave e por papéis de destaque como o motorista da Senhora Daisy e Nelson Mandela. Let me lead you now. Os irlandeses votam nesta sexta-feira no referendo sobre a legalização do aborto. A notícia é destaque na agência de notícias France Press.
Os colégios eleitorais abriram às 7 da manhã, no horário local, 3 da madrugada no Brasil, e vão fechar às 10 da noite, quando será 6 da tarde no Brasil. O resultado deve ser conhecido no sábado à noite. Já a britânica BBC fala da morte de John Bain, conhecido no YouTube como Total Biscuit. Com 2.200.000 seguidores no canal de vídeos do Google, Bain se afastou das gravações após o câncer de intestino se espalhar para o fígado. Em uma rede social, ele escreveu que, abre aspas, não tinha muito tempo, fecha aspas, e disse que seu câncer era terminal. E hoje é aniversário do River Plate, time dos hermanos argentinos que completa 117 anos. E quem gosta de esporte pode entrar hoje no site do Jornal Clarim e encontrar uma reportagem com 117 nomes de destaque da história do time, entre jogadores, técnicos e dirigentes. Investigadores internacionais afirmam ter provas de que um míssil russo derrubou o voo da Malaysian Airlines na Ucrânia em 2014. A reportagem é do correspondente André Tal, de Londres. As imagens de satélite mostram a base da Brigada Militar Russa 53 na cidade de Kursk. Este local é apontado como chave para um mistério que intriga o mundo. De acordo com a investigação internacional, saiu dali o míssil antiaéreo Buk que derrubou o Boeing da Malaysia Airlines. Procuradores holandeses montaram um complexo quebra-cabeças com fotos e vídeos amadores e garantem que um comboio russo carregando o míssil cruzou a fronteira com a Ucrânia durante os combates entre grupos separatistas e tropas do governo ucraniano. O voo MH17 decolou de Amsterdã rumo a Kuala Lumpur, na Malásia. A aeronave foi atingida quando sobrevoava a zona de conflito. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. Os investigadores ainda querem descobrir quem eram os integrantes da brigada que transportou o míssil, quais as orientações que eles receberam e o nome do responsável pela operação. Respostas necessárias para desvendar o principal enigma: por que o avião foi derrubado? Estamos em busca de quem possa nos dar essas informações, diz o investigador holandês. A Rússia, que sempre negou envolvimento, afirmou que nenhum míssil do país jamais cruzou a fronteira com a Ucrânia. Já o governo ucraniano acusou os russos de apoiar o terrorismo. Vamos ver agora como está a movimentação pelo mundo nessa sexta-feira. Hoje a gente começa em Toronto, no Canadá, com a câmera que está localizada no topo da CN Tower, por isso a imagem aérea da cidade. Em Toronto, agora são 11h09 da manhã. Nesse momento, a temperatura é de 25 graus, com previsão de dia ensolarado. Agora nós vamos para Dubai, com imagens da Palm Island. Quase a gente não consegue ver a movimentação dos carros devido aí à grande quantidade de árvores. Por lá, agora já é noite, são 7h09. Nesse momento, temperatura de 34 graus, noite de calor em Dubai. E para encerrar, vamos para os Estados Unidos com imagens da praia de Miami. Manhã tranquila, sem movimentação, faz calor, mas o céu promete ficar nublado durante todo o dia. Nesse momento, temperatura de 27 graus, ideal para quem vai à praia. Agora são 11h10 pontualmente no horário local. As imagens que você viu são do serviço de streaming Earthcam. E a seguir você confere a nossa viagem com os brasileiros que vivem pelo mundo e o flagra de uma carona inusitada nos Estados Unidos. Não saia daí, o Mundo Meio-Dia volta em instantes. A reeleição polêmica de Nicolás Maduro na Venezuela, o depoimento do fundador do Facebook no Parlamento Europeu e a preocupação no Havaí com as erupções do vulcão Kilauea. Notícias que você acompanhou ao longo da semana aqui no Mundo Meio-Dia estão de volta na nossa retrospectiva. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi reeleito para mais 6 anos de governo. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Maduro venceu com quase 68% dos votos.
Mas a oposição afirma que houve irregularidades. 14 países não reconheceram o resultado da eleição e prometeram diminuir as relações com o país. Estados Unidos e Brasil afirmam que a eleição não teve legitimidade nem credibilidade. O fundador do Facebook enfrentou uma saia justa no Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica. Mark Zuckerberg foi cobrado duramente por fazer pouco pela segurança das pessoas que usam a rede social. Ele admitiu que o Facebook errou ao não impedir o vazamento de dados dos usuários e a influência das notícias falsas. Um dos parlamentares disse que Zuckerberg só sabe pedir desculpas e cobrou uma ação. O governo do Havaí se preocupa com o impacto do vulcão Kilauea no turismo, uma das principais fontes de renda do estado norte-americano. O vulcão está expelindo lava desde o começo do mês. As reservas nos hotéis da ilha para o verão, que é considerado alta temporada, já caíram quase 50%. Autoridades reforçaram que menos de 1% da ilha foi afetado e estimulam o turismo em todas as ilhas do Havaí. Donald Trump cancelou oficialmente a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O encontro, previsto para acontecer em Singapura no dia 12 de junho, estava ameaçado, depois que Kim Jong-un criticou a realização de exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Trump exigia que a Coreia se tornasse totalmente livre de armas nucleares, mas Kim não queria entregar o arsenal sem algo em troca. O anúncio do cancelamento aconteceu poucas horas depois da Coreia do Norte ter informado que destruiu o único centro de testes nucleares do país. A polícia do Canadá procura 2 suspeitos de explodir uma bomba caseira dentro de um restaurante indiano, numa cidade próxima a Toronto. 15 pessoas ficaram feridas, 3 foram internados em estado grave. A polícia ainda não sabe as motivações do ataque. E hoje é dia de viajar com os brasileiros que vivem pelo mundo. E a gente começa com o Marcelo e a Olivia, eles que moram em São Paulo. Já está aqui a foto deles para vocês. Olha que legal, essa foto é do Egito, e na verdade em 2 atrações turísticas em uma única imagem, né? Um passeio de cavalo com a vista privilegiada para as pirâmides. Passeio de camelo, gente, não de cavalo. Uma experiência sem dúvidas memorável. Agora a gente sai do Egito e vai para o Chile com o Alessandro e a Viviane do canal Passeios de Casal. Eles também moram em São Paulo e vivem pelo mundo conhecendo lugares lindos, como esse aí da foto. Cajón del Maipo foi um destino que ficou marcado para os dois, já que enquanto eles conheciam o lugar, a neve começou a cair. Olha que sorte. O fato é que com ou sem neve, a paisagem é incrível. Muito bom. E se você também quer ver sua foto ou vídeo aqui no Mundo Meio-Dia, é só postar lá no Instagram usando a nossa hashtag. Vale lembrar que para aparecer na busca de imagens, o seu perfil precisa ser aberto. Sexta-feira que vem, quem sabe não é sua foto, que está aqui para todo o Brasil. E nos Estados Unidos, um gato resolveu pegar carona em um carro e o motorista nem percebeu que estava acompanhado. Quem conta essa história é a Tina Roma. Esse não é um daqueles telhados quentinhos, mas ainda assim o gato se agarrou nele. Que carona diferente, hein? A passageira do carro ao lado tratou de filmar tudo, porque ninguém ia acreditar na história dela. Ela avisou o motorista, que não sabia que tinha um convidado no teto, e ele tratou de diminuir a velocidade do carro, que era de 100 km por hora. Ufa! Se um gato tem mesmo 9 vidas, esse aí deve ter usado algumas delas nessa viagem. Tadinho do gato, gente. Ainda bem que conseguiu ser resgatado aí. E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui e eu também. Tô saindo de férias. Durante os próximos dias você fica na companhia de Daiane Bombarda. Um ótimo final de semana e até o dia 18 de junho. Tchau.